Meu nome é Isabela Gontijo, eu sou designer de cozinhas profissionais e também consultora da área da alimentação. Tenho uma empresa que chama Mise Arquitetura, que é especialista em projetos na área de alimentação, inspirado o nome na mise en place, que é aquele termo de organizar o espaço para poder começar a trabalhar, né, na área da cozinha. Também eu sou membro do FCSI, que é uma sociedade internacional de consultores da área de alimentação, de food service, né? E hoje o tema que nós vamos tratar é como não falhar nos planos de 2023, certo? Por que eu vou falar sobre isso? Porque muitos dos meus clientes são empresários, trabalham com comércio, claro que gostam de fazer gestão do seu negócio, né? Isso é bem importante. Só que raramente eu vejo na internet alguém que junta a questão de gestão de restaurante, gestão da operação, principalmente, com a parte do design, da organização, da estrutura física, tanto de equipamentos quanto do espaço. Eu sei que isso é bastante incomum de se fazer, pelo menos aqui no Brasil. Só que eu também sei que essa é uma das áreas que mais vai impactar no seu negócio. Por quê? Porque essa área é a que as pessoas menos gostam de olhar. Quando a gente fala de planejamento, eu sei que planejamento, a parte mais desafiadora são as pessoas. Né? Gente, é difícil. Eu sei disso, gente, é super difícil. E uma das pessoas mais difíceis para lidar é com a gente mesmo, com a nossa disciplina, os nossos medos e tudo mais. Quando se tem uma equipe, a equipe também eu sei que é muito complicada de lidar. E ainda tem um agravante, porque quando se fala de arrumar um espaço, arrumar, no caso de um restaurante, um salão, né, a parte da frente, uma fachada, uma cozinha, comprar um equipamento, tudo é muito caro. E aí a pessoa pensa, não, eu não vou mexer assim, eu sei que dá para eu levar o meu negócio só com a estrutura básica, só com os equipamentos básicos, e ele vai levando. Só que o problema é que, invariavelmente, em algum momento, ele vai ter que lidar com isso. E se ele não sabia como fazer, e se ele não se preparou para esse momento, não vai dar certo, porque o gasto vai ser muito maior, porque vai ter que ser feito em cima da hora, e normalmente fica meia boca, porque ele vai comprar um negócio, vai arrumar, vai dar uma ajeitada ali só para tapear, só que com o custo como se tivesse planejado. Então, por isso, o que eu observo do meu dia a dia é que pessoas que ficam ignorando, que tem que arrumar a casa, né? Que tem que fazer uma pequena reforma, comprar um equipamento, arrumar a operação de uma forma lógica, eu nem estou falando de grandes investimentos, mas arrumar de uma forma lógica, pessoas assim geralmente gastam o mesmo que gastariam se tivesse planejado, só que com um resultado muito inferior. Por que eu acho que vale a pena investir nisso? Uma coisa que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: eu sei que mexer na estrutura física de uma empresa é muito caro. Inclusive, eu sempre me assusto, os meus clientes sabem disso. Eu sempre me assusto quando chega o orçamento, quando eu vejo um orçamento de uma fritadeira de R$ 18.000, quando chega um orçamento de um adesivo, de uma placa, R$ 5.000. Isso tudo é muito caro, tá? Eu entendo isso. Só que, ao mesmo tempo, quando é que eu comecei a aceitar com normalidade valores tão grandes, investimentos tão grandes assim? Quando eu comecei a estudar gestão financeira de negócios de alimentação. Quando eu comecei a entender o que era um CMV, custo de mercadoria vendida, quando eu comecei a ver os números para poder ter um lucro naquele restaurante. E eu comecei a ver nos históricos que, às vezes, restaurantes que conseguiam mudar 3% do seu MV para mais, ou para mais, né? Para melhorar o CMV, às vezes saiu do vermelho e resolveu o seu problema. Aí eu comecei a calcular, aprendi também a calcular desempenho de operação, tanto em melhorias físicas quanto de movimentação de equipe e tal. E essa mudança, às vezes melhorava, não era 3%, era 20, 15, 20, 30% a mais. Na verdade, não é pouco, não é 100%, mas é o suficiente para fazer uma empresa vingar, para fazer uma empresa lucrar. E aí eu comecei a ficar mais tranquila de que realmente o meu trabalho não era bobagem e que tinha sim um fundamento e pode ajudar realmente as pessoas. Só que para eu poder fazer você me entender, você vai ter que pensar comigo, porque o que eu vou te apresentar não é comum.
É uma forma de pensar um pouco diferente. Primeira coisa, você tem que aprender a ver que são dois pesos, duas medidas quando você fala custo e preço de venda de produto da área de alimentação e custo e preço de venda de uma mudança física, equipamento, reforma, coisa assim. Porque se você gasta, sei lá, de CMV numa coxinha, R$ 3,50, R$ 2,80, R$ 3, e você ganha R$ 6, você está aí ganhando R$ 3,20, R$ 2,80, é claro que não vai dar lucro tanto assim. Mas você vai vender quantas coxinhas por dia? 50, 100. Algumas empresas, 1.000 coxinhas por dia. Quando você vai colocar na conta, por exemplo, uma fritadeira de R$ 15.000, uma Vulcan de R$ 15.000, você fala, meu Deus, são muitos dígitos a mais. Só que o retorno dessa VUCA em um ano vai ser de 100 mil. Em 3 anos pode chegar a 1 milhão, se tudo tiver junto, entendeu? Então, o tanto do investimento é alto, mas o retorno é mais longo, porque não vai ser um dia, mas também vai ser muito maior do que o retorno de um produto de alimentação. Então, você tem que aprender a pensar diferente, é outra forma de pensar. Então, esse é o primeiro ponto. Se acostume a pensar, quando se fala de mudanças significativas no negócio, a pensar com mais dígitos. E não se assuste, porque isso vai te dar retorno. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os tempos. O que acontece? Os tempos de trabalhar, os dois limites que você vai ter de tempo no caso de uma reforma. Tá? Vamos lá, tempo para poder fazer uma reforma na sua obra, ok? O que você vai ver? Às vezes a pessoa foi lá e falou assim, não, eu vou comprar uma fritadeira. Só que aí a fritadeira chega e ele descobre que para ele colocar uma fritadeira, essa fritadeira é obrigatório que tenha uma coifa em cima. Mas eu frito sem coifa. É claro, você frita na sua casa sem coifa também. Só que em termos de legalidade e segurança, é obrigatório coifa. É ilegal não ter coifa em cima de uma fritadeira. E todos os anos, só aqui em São Luís, a gente tem, assim, 4, 5 restaurantes que incendiam por causa de falta de coifa. E eu não estou brincando, tá bom? Então, eu preciso colocar uma coifa. Em quanto tempo uma coifa vai ficar pronta? No mínimo 21 dias. No mínimo 21 dias. Só que você já tá com a fritadeira e você quer usar na semana que vem. Aí o que você vai fazer? Não, eu sou brasileiro, não desisto muito, nunca. Eu tenho garra, eu vou conseguir uma coifa em uma semana. Amigo, você vai trabalhar com 2 limites aí. Um limite é o limite da desorganização do prestador de serviço que vai fazer a coifa ou vai trazer essa coifa para ti. E outro limite é o limite concreto, o limite físico. O do prestador de serviço enrolado, você vai poder até dar uma pressão e de repente ele vai te dar um prazo de 1 mês, você vai conseguir para 18 dias, tá bom? Mas tem um limite concreto. O limite concreto é quanto tempo que ele vai demorar para pegar aquela chapa, para dobrar aquela chapa, para comprar o motor, para poder instalar. Então faça o seguinte, não entenda que tem limites mínimos para as coisas, tá? Então, por exemplo, se você quer assentar um porcelanato na sua cozinha porque o seu piso está todo quebrado, entenda que você não tem como fazer isso em 2 dias. Você não tem como. Por quê? Porque para colar o porcelanato, você tem que passar uma argamassa de cimento. Essa argamassa precisa de 2 dias para secar. Antes de colocar o rejunte, aquilo que fica assim entre uma laje alta e outra. Porque se você coloca o rejunte no dia seguinte que você assentou a argamassa, tá tudo molhado ali embaixo. Esse porcelanato vai soltar, ele vai espocar do chão. Então você não pode fazer em 2 dias, porque vai estragar todo o teu piso. Então tem um limite aí. O tempo tem limite. Outra coisa, então por isso que não adianta ficar querendo fazer a tarefa em cima da hora, porque você acha que é uma questão de garra, nem tudo é questão de garra. Próximo ponto, sequência. Isabela, não dá para ir adiantando uma coisinha aqui antes? Algumas coisas, poucas coisas dá para adiantar, outras não. Vamos fazer uma comparação com o corpo? Certo? Um corpo humano. O que é que você tem lá no meio? Esqueleto. Depois do esqueleto,
órgãos, né? Órgãos, músculo e tal. Sangue, pele, cabelo, roupa. Você não pode querer colocar roupa sem ter esqueleto. Você não pode querer colocar cabelo, a pele, sem ter colocado primeiro os músculos, certo? Então, uma mudança, uma obra, ela segue uma sequência. Qual que é a sequência? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que, por exemplo, vou instalar a fritadeira. Você tem que estar com o seu trifásico ligado, e por isso tem que ter pedido trifásico. As suas paredes já tem que estar todas revestidas com lajota, né, cerâmica. E antes de você colocar o trifásico e ter o revestimento, você já tem que ter feito o esgoto e a água, porque isso fica por dentro da parede, certo? São os órgãos. Então, primeiro você vai fazer o esgoto, revestir, colocar o trifásico, e aí você vai colocar a sua fritadeira, beleza? Então, tudo tem que seguir uma sequência. Vamos para soluções? Beleza. Vamos só tirar umas dúvidas aqui. 30% faz muita diferença? Faz muita, né, gente? Outro que é o CMV, é custo de mercadoria vendida, é o somatório de todos os insumos e gastos assim específicos para aquilo lá. Então, na sua coxinha vai ser o trigo, vai ser o frango, vai ser o gás, a eletricidade, a depender se você consegue ter esse seu controle, senão o gás vai para outra coisa. Tá? É o custo para produzir aquela coxinha. Beleza, vamos partir para soluções? Primeira coisa, entenda que muito trabalho na mente, menos trabalho no corpo. Por isso, vale muito mais a pena a gente investir em planejamento do que em solução às pressas dentro do restaurante. Eu sei que empresário, especialmente no Brasil, é agoniado. Acha que tem que estar mexendo para resolver as coisas e não pensa às vezes. Então, eu espero que você seja o dos que pensam. Então, invista muito tempo no planejamento. Quanto tempo antes da execução? Então, vamos lá. Se você quer fazer uma mudança para Páscoa, que vai ser em abril, 9 de abril, até fiz um post sobre isso, você tem que considerar que você tem que começar a trabalhar, no mínimo, estourando 3 meses antes. Então, abril, março, fevereiro, janeiro. Você já tem que começar a trabalhar agora nas mudanças para a Páscoa, tá bom? Se você for fazer uma obra grande, 3 meses é pouco, mas uma obra pequena, uma instalação de equipamento, 3 meses, tá bom? Não estou falando que você vai fazer obra durante 3 meses, foi isso que eu disse? Não, não foi isso. Eu falei o seu planejamento, tá bom? Comece planejando 3 a 4 meses antes. Segundo, você vai ter que definir a sua meta de venda. Isso aí você vai fazer, eu posso até orientar um pouco, mas não é a minha área. Segundo, fiz a minha meta de venda. Eu quero vender 300 coxinhas por dia. Aí o que eu vou fazer? Vou pensar na operação. Como é que eu vou fazer para essa operação garantir 300 coxinhas por dia? Aí nessa parte eu entro. Posso ajudar nisso aí. Pensei na operação, tem que definir urgente o equipamento. E tem que comprar o equipamento. Por quê? Porque equipamento demora, quando é encomendado, né, 2 meses para chegar. Então, se você quer para Páscoa, você já tem que pedir na próxima quinzena para ele chegar a tempo, tá? Então, primeira coisa, antes até de fazer projeto, você já tem que estar com o equipamento já definido. E não pode mudar o equipamento no meio. Ai, mas é porque... Não, definiu. Depois de estudar, fica. É claro que há exceções, tá? Beleza. Definiu o equipamento. Vamos planejar a implantação. Ai, implantação. Você vai planejar como? A sua cozinha vai continuar funcionando enquanto você faz a adequação do espaço? Se sim, as coisas vão funcionar de um jeito. Claro, mais demorado, envolve um custo maior. Se eu consigo mexer no espaço e a operação está acontecendo em outro lugar, e aí eu posso trabalhar de dia, maravilha. Custo mais baixo, mudança mais rápida. Então, definiu a implantação, agora então a gente vai fazer o projeto. Projeto de design de cozinhas, o projeto do salão, é o que for. Acabei de fazer o projeto. Próxima etapa, financiamento. Caiu para trás? Bora lá. Os financiamentos que têm juros mais altos, você consegue sem um projeto de arquitetura. Financiamentos com juros mais baixos, com projeto de arquitetura. Só que eles vão ser muito melhores para ti. Você vai fazer o quê? Colocar na ponta do lápis. Quando você vai, por exemplo, construir um restaurante do zero, vale muito mais a pena
pagar um projeto de design de cozinha, um projeto de design de arquitetura, tudo prontinho, e aí conseguir um financiamento. Agora, se for uma coisa rápida, às vezes vale a pena só o financiamento inicial, mas entenda, se você vai fazer uma coisa grande, você vai ter que ter dinheiro para poder pagar os seus projetos de engenharia, arquitetura, antes de conseguir o financiamento. Tem jeito de fazer isso de outra forma? Você quer a verdade? Não, não tem. Tá certo? Então, entenda isso. Mas também, projeto equivale a 5% da obra completa, gente. Então, é a parte mais barata. Bora lá. Depois do financiamento, começa a tão sonhada obra, enfim, o investimento em si. Quanto tempo vai demorar a obra? Aí eu não tenho como prever aqui para ti, porque uma coisa é instalar uma coifa, outra coisa é fazer uma fábrica, né? Então, vai variar bastante. Depois da obra, tem o tempo da limpeza. Você não pode achar que a sua obra está pronta, no outro dia você já vai fazer venda. Não. Limpeza de obra tem que ser feita 3 vezes, ainda mais na área de gastronomia, tá bom? Tem que limpar 3 vezes, e não é limpeza de jogar água, não. Tem equipe especialista para poder limpar, enfim. Fez a limpeza, que demora mais ou menos uns 3 dias a uma semana, você passa para instalação. Instalação de equipamentos. Ah, chegaram os meus equipamentos, vamos instalar. Quantos dias vai demorar isso? A depender do equipamento, quando, por exemplo, precisa de instalação de gás, às vezes demora uma semana. A instalação de lavadora de louça também demora um pouquinho mais. Então, você não vai estar com o equipamento aqui e amanhã seu equipamento vai estar funcionando. Porque tem os técnicos que vão validar a sua garantia, tá bom? Então, instalação, considera que vai demorar uma semana só para instalar os seus equipamentos. Depois disso, você tem que treinar a sua equipe, especialmente antes de eventos muito grandes. Então, você vai ter um Dia das Mães. Você realmente vai colocar a sua equipe para trabalhar numa cozinha com novidades. Na hora da muvuca do Dia das Mães, não faça isso. Então, você vai primeiro treinar. Aí, nisso eu também ajudo, porque eu também converso, eu faço um treinamento da equipe, tá bom? Para você poder usar aquela Ferrari nova que você comprou, porque uma equipe que trabalha dirigindo Fusquinha não sabe dirigir Ferrari, então você tem que ensinar ela antes. Uma Ferrari nem digo, né? Porque poucas pessoas podem pagar uma Ferrari, mas um Corolla, um Civic, um Jeep, pois é. Então não adianta nada você fazer um espaço super bacana e não ensinar essas pessoas a usar. E depois do treinamento, o pessoal começou a usar, é bom dentro de um mês que alguém da minha equipe volte para verificar se as pessoas estão conseguindo implantar. Que em geral o pessoal não gosta muito não no início. Tudo que é novo a gente tem uma resistência. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou tirar essas dúvidas e vou dar as últimas orientações. Gostei da analogia com o corpo, já comentei. É bem complexo mesmo. Por isso que eu existo, por isso que eu tenho especialização na área. Ah, empresa que vende equipamento, que dá projetinho de presente para você, quando você compra equipamento, eles também não sabem disso aqui não, tá? Isso aqui eu sei porque eu sou especialista e sou da FCSI. Eu já estou com um planner do ano inteiro, desde Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, até o Natal eu já fiz o planner para você se organizar para estar com tudo adequado. A semana que vem a live vai ser sobre como escolher equipamentos, porque se você quer fazer uma compra de um equipamento para Páscoa e Dia das Mães, a hora de estudar é semana que vem. Então é isso, tem que processar informações, muitas coisas relevantes. É verdade, é verdade. Isso aqui que eu estou passando para vocês, gente, só eu aprendi foi com gente de outros países. Então aproveitem bastante. E é isso, gente. Então, um abraço para vocês. Até mais, um abraço.